capítulo 4, versículo 7 e versículo 13. Muito bem. Mas o que é o batismo? Se eu te perguntasse isso, ou alguém te perguntasse isso, você saberia definir o que é o batismo? Vamos dar uma olhada numa definição mais ampla do batismo, partindo da etimologia para a teologia. Bom, etimologicamente falando, a palavra batismo, ela vem do grego batismos e significa submergir, imergir. E essa palavra é muito apropriada para expressar a forma que se administra esse sacramento. Esse sacramento é administrado por imersão, isto é, mergulha-se o batizando na água. É o batismo por imersão. E por infusão, derrama-se água na cabeça do batizando. Normalmente, na Igreja Católica, nós observamos mais esse segundo modo de batismo, porque nós batizamos criança. E é um risco à saúde da criança se você mergulhá-la enquanto neném dentro da água, né? Então, nós utilizamos esse batismo mais por infusão, o que não quer dizer que só acontece dessa forma. Acontece também o por imersão. Mas em seu significado real, o conceito mais amplo de batismo que nos proporcionará ver toda a realidade desse sacramento é: o batismo é o sacramento da regeneração espiritual mediante a ablução com a água e a invocação expressa das três pessoas divinas da Santíssima Trindade. Vamos olhar essa definição de forma mais detalhada? O batismo é um sacramento. Sacramento é o gênero da definição e é comum a todos os demais sacramentos. Esse elemento é o mesmo para o sacramento da confirmação, da Eucaristia, da penitência, da unção dos enfermos, da ordem e do matrimônio. O batismo é um sacramento da regeneração espiritual. Essa é a diferença específica, é a nuance específica que o sacramento do batismo atribui à graça una de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa diferença específica é que vai distinguir o batismo dos demais sacramentos. É o sacramento da regeneração espiritual mediante a lavagem, a ablução com água. Água aqui é a matéria própria do batismo enquanto sacramento. Sem a água, podem ocorrer os chamados batismo de sangue, que é a morte, o martírio, o testemunho com o próprio sangue sofrido por Cristo, e o batismo de desejo, que é o amor ou a contrição perfeita de um pecador não batizado, que, embora confiram a graça e sejam suficientes para a salvação, não são sacramentos. Veja bem, a matéria própria do batismo é a água, de modo que não se pode mudar a matéria. Se alguém quiser batizar alguém com, não sei, vinho ou suco, não será válido o sacramento. Não aconteceu, porque a matéria própria do sacramento é a água. É um sacramento da regeneração espiritual, mediante a ablução com água e a invocação expressa das três pessoas divinas da Santíssima Trindade. Aqui nós temos a forma própria do sacramento do batismo, que é indispensável para a sua validade. Veja, o sacramento do batismo, ele é composto de matéria e forma, não é verdade? Todos os sacramentos são assim. A matéria do sacramento do batismo é a água, e a forma são as palavras, expressando as três pessoas da Santíssima Trindade. Lembra que quando você participou de alguma celebração de batismo, ou quando você ajudou em alguma celebração de batismo, o padre ou o diácono disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se pode mudar essas palavras. Pode acontecer de que algum ministro muito bem intencionado, mas mal formado, queira acolher a comunidade. Por isso, mude-se a forma do sacramento, dizendo assim: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse caso, o sacramento é inválido, porque quem batiza não é a comunidade. Quem batiza é o próprio Cristo agindo por meio da pessoa do ministro. Bom, aqui nós temos os elementos dessa definição. Mas vamos observar os efeitos que o sacramento do batismo produz no batizado. São algumas maravilhas divinas.
E as principais delas são, primeira coisa, infusão da graça regenerativa, isto é, Deus, mediante o sacramento do batismo, infunde na alma a graça com a nuance regenerativa. Esse efeito é o mais importante e a base de todos os demais, e dá a vida espiritual àquele que o recebe. Abra sua palavra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 3 a 5, e depois no versículo 7. João, capítulo 3, versículo de 3 a 5, e depois versículo 7. Diz a palavra de Deus. O contexto é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade te digo, se não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus, da água e do Espírito. Bom, um outro efeito que produz esse sacramento é converter o batizado em templo vivo da Santíssima Trindade. Perceba que o primeiro efeito é o mais importante e a base de todos, porque confere a vida espiritual. Mas essa maravilha não é a mais excelente, porque, embora a maravilha de Deus seja algo maravilhoso, ela não é o próprio Deus. De modo que o segundo efeito, converter o batizado em templo da Santíssima Trindade, é o efeito mais excelente. Observa lá em João, capítulo 14, versículos 23 e 26. Vamos observar a palavra de Deus? Olha o que diz. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Versículo 26. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, uma vez batizado, somos convertidos em templos vivos do Espírito. Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vem habitar no íntimo da nossa alma. E esse é o efeito mais excelente. Vamos só dar uma permissão para continuar aqui na nossa chamada. Bom, voltando. O próximo efeito do sacramento do batismo é tornar-nos filhos de Deus e herdeiros da glória. Nós podemos observar essa filiação em Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6 e 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vamos dar uma olhada nesse efeito? Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 6 e 1 João, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos lá? Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 6. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Agora vamos ver o que diz o apóstolo João. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Veja, tornar-nos filhos de Deus por meio da graça batismal é algo maravilhoso. E essa filiação adotiva é mais profunda do que a adoção de um pai terreno a algum filho. Veja, por exemplo, quando um homem ou uma mulher adota um filho, esse filho passa a ter direito ao sobrenome do pai e da mãe e passa a ter direito à herança.
mas de modo algum esse pai que adotou o filho transmitiu a sua própria natureza. Agora, quando Deus nos faz seus filhos por meio da graça de Cristo, ele nos dá uma participação real e verdadeira da sua própria natureza divina, de maneira que somos feitos seus filhos por meio do Filho Jesus. Você quer ver como é verdade que ele nos faz participante da sua natureza divina? Abra sua palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 4. A palavra de Deus nos apresenta claramente essa vontade de Deus de nos fazer participantes da sua vida divina. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 4. Olha o que diz a palavra de Deus. O seu divino poder nos presenteou com tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e força poderosa. Por elas foram-nos concedidas as maiores e mais valiosas promessas, a fim de que vós tornasseis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que pela cobiça reina no mundo. Veja, tornamo-nos participantes da vida divina. E se uma vez filhos, mediante a participação na vida divina de Deus, também herdeiros, conforme nos apresenta Romanos, capítulo 8, versículo de 15 a de 17. Bom, um próximo efeito que esse sacramento realiza em nós é a impressão do caráter sacramental. O que é o caráter? O caráter, ele é um selo, uma marca que nunca se apagará, que é impressa na alma do cristão. E essa marca, ela é perfeitamente visível aos espíritos puros, sejam anjos ou demônios, ou aquelas pessoas que estão em estado de espírito, que faleceram, mas ainda não ressuscitaram em corpo, porque não houve a ressurreição do corpo. E essa marca confere um certo poder espiritual ordenada para as coisas pertencentes ao culto divino. Essa marca é impressa na nossa alma e nos confere certo poder para as coisas no que se refere ao culto divino. Essa marca nos é colocada no batismo e nos torna capazes de receber as coisas referentes ao culto divino. É aquilo que nós chamamos de caráter batismal, selo batismal. Quando nós recebemos o sacramento da confirmação, há a impressão de um outro selo, do caráter sacramental da confirmação. Esse selo da confirmação nos torna capazes de confessar a fé e defendê-la. E quando alguém é ordenado diácono, padre ou bispo, também recebe uma nova marca que o torna capaz de comunicar com o poder sagrado aos demais membros do corpo de Cristo. É o chamado caráter da ordem. Então, é impresso um selo que distingue aquele que é cristão daquele que não é cristão. Um selo que vai ficar na gente para sempre, que no batismo nos torna capazes de receber as coisas relacionadas ao culto divino. E, por fim, o último efeito é que o sacramento do batismo, ele apaga o pecado original, se é numa criança, e se for num adulto, apaga o pecado original e os pecados atuais, isto é, aqueles cometidos por ato, se a pessoa os tiver, né? No caso do adulto, é necessário a plena disposição de não cometer mais os pecados passados, certo? Então, apaga o pecado original, aquela mancha do pecado original e os pecados cometidos por ato. Há um outro efeito que o batismo produz naquele que é batizado, que é o perdão de toda a pena devida pelos pecados. Eu quero que você entenda o seguinte. Pense que você quebrou um vaso de sua mãe. Bom, sua mãe amava aquele vaso pelo valor de quem o deu. Foi dado pela sua avó, para sua mãe, então ela gostava muito do vaso.
Ela chega em casa, percebe que o vaso estava quebrado e fica triste. Você chega para ela e diz: olha, quebrou o vaso, me desculpe. A sua mãe vai dizer: tá desculpado. Então, a culpa pelo erro foi apagada. Você foi desculpado. Entretanto, há uma consequência daquele erro, que não é somente a culpa. E esse erro precisa ser reparado. Essa é a pena. O sacramento do batismo perdoa toda a pena devida pelos pecados. É por isso que quando um adulto recebe esse sacramento, ele não tem a obrigação de confessar os pecados passados, porque tudo é apagado. Vamos ver o que diz o Concílio de Florença. Observe aí. O efeito desse sacramento é a remissão de toda a culpa e também de toda a pena que é devida por culpa própria. Por isso não se deve impor aos batizados nenhuma satisfação pelos pecados passados, uma vez que, se morrem antes de cometer alguma culpa, chegam imediatamente ao reino dos céus e à visão beatífica de Deus. Esses são os maravilhosos efeitos que o sacramento do batismo produz em nós. Agora, se os efeitos são maravilhosos, também as exigências são grandes que esse sacramento traz consigo. São duas as principais exigências. A primeira, morrer definitivamente para o pecado, e a segunda, começar uma vida nova inteiramente para Deus em Cristo Jesus. Abra sua palavra em Romanos, capítulo 6, versículo de 2 a 11. Vamos lá? Versículo 1 diz assim: que diremos então? Permaneçamos no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Com efeito, se nos tornamos unidos a ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Pois aquele que morreu está justificado, está santificado, salvo do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Com efeito, aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas, e aquele que vive, vive para Deus. Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado, porém vivos para Deus no Cristo Jesus. São as duas principais exigências do sacramento do batismo. Primeira, morrer definitivamente para o pecado. E isso predispõe a vencer os 3 inimigos da alma: o mundo, que nos ataca de diversas maneiras, sobretudo com falsas máximas. Deus é amor e não me vai condenar por causa desse pecadinho, pecado de presunção. Sou jovem demais, vou deixar para preocupar-me com essas coisas mais à frente. O mundo nos faz isso. O demônio, que nos ataca ordinariamente por meio da tentação, uma sugestão ruim de pensamento, mas também ataca de diversas outras formas. E a carne, que é essa tendência desordenada ao pecado, né? Aos prazeres sensíveis. Ao mundo nós combatemos de diversas formas, mas sobretudo observando que o mundo é efêmero, passageiro, só Deus basta. Ao demônio nós rezamos e oramos, tá? É aquilo que diz nosso Senhor: orai, vigiai e orai para não cair em tentação. E a carne nós a mortificamos, configurando os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Tudo isso mediante a oração, tá bom? E a segunda exigência é viver inteiramente para Deus em Cristo Jesus, conforme nos apresenta Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3.
Vamos lembrar o que diz o apóstolo Paulo, Colossenses 3, versículo de 1 a 3. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, porque estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Toda a nossa preocupação, meu irmão, deveria centrar-se em viver de forma intensa nossa graça batismal, de forma a empreender uma vida inteiramente para Deus em Cristo Jesus. Bom, isso é o que nós preparamos sobre o sacramento do batismo. Eu quero lembrar você que toda vez que você participar de uma aula, ao fim da aula, vai ter um link aqui na descrição do vídeo que você pode acessar o formulário do Google e responder as questões relativas à aula que você assistiu. Para essa aula, você pode acessar e responder as questões objetivas e discursivas sobre o sacramento do batismo, que essa aula possa contribuir para a sua piedade a nosso Senhor Jesus Cristo e intensificação da sua vida sacramental. Deus te abençoe. Fica com Deus.